Quando uma misteriosa nave de pesquisa contendo diferentes formas alienígenas cai na Terra, o Andy e um grupo heterogêneo de soldados táticos fazem uma descoberta fatídica, que os coloca cara a cara com a maior ameaça do planeta. Agora o medo deixou de ser um mistério escondido no espaço e desceu para a Terra. E eles não virão sozinhos. Não. Na série, terá uma cidade do futuro, uma mente artificial com alma humana e um horror biológico que desafiará toda a lógica da evolução. Neste ano, o universo de Alien se expande, com a estreia de Alien Earth, a primeira série live action da franquia. E, finalmente, veremos o momento em que os xenomorfos pisam no planeta que chamamos de lar. Demorou. A estreia está marcada para 12 de agosto na Disney Plus. E na última parte do vídeo vamos entender onde ela se encaixa na linha do tempo da franquia. Isso é muito importante. Então não saia daí porque falaremos todas as novidades e curiosidades da série que está deixando os fãs de Alien roendo as unhas de ansiedade. Então, roda a vinheta e sem encheção de saco aí, vai. A primeira série live action da franquia é muito mais do que uma nova série. É o elo perdido da cronologia. Criada por Noah Hawley, a mente por trás de Fargo e Legion, e com produção novamente de Ridley Scott, o criador do Alien original. Essa série mergulha fundo na essência da franquia. Terror psicológico, ficção científica sombria e paranoia tecnológica. O desenvolvimento começou lá em 2019, mas houve vários atrasos, né? Por causa da Covid-19, empurrou lá pra frente o início das filmagens e ela foi para julho de 2023. E logo depois veio a paralisação por conta da greve incentivada pelo sindicato dos atores, das atrizes, dos dubladores e apresentadores dos Estados Unidos. Bom, pra quem não sabe, né, essa greve foi para pagamentos justos em streamings e, é claro, o uso indevido da inteligência artificial de atores relacionados com direitos de imagem. Já deu um chabu isso daí, né, meu? Totalmente correto. Eles só puderam continuar as filmagens durante a greve porque contaram com um elenco britânico sob contrato. Se não fosse o contrato também... Tava lascado. As filmagens foram concluídas em meados de julho de 2024, quase um ano e meio depois do início. A série se passa 2 anos antes de Alien e o Oitavo Passageiro. Vocês irão entender melhor quando falarmos sobre a linha do tempo da franquia. Alien Earth mostra o exato momento em que os xenomorfos não são mais uma ameaça espacial, e sim uma ameaça que podemos dizer doméstica. A série vai além do confronto entre humanos e monstros. Ela explora temas como a fusão entre a humanidade e máquina, o controle corporativo sobre a vida e a morte e a pergunta mais assustadora de todas. Será que os xenomorfos foram planejados para esse objetivo desde o início? Tenso. Vamos começar pela protagonista Wendy, interpretada por Sydney Chandler, uma das personagens mais intrigantes da franquia até agora. Ela é o primeiro grande experimento da fusão entre consciência humana e um corpo sintético avançado. Criada por uma das megacorporações existentes na série, a Prodigy Corporation. E é feita não apenas para sobreviver, né? Mas para liderar. Enquanto outras crianças se perdiam em contos de fadas, o Andy foi criada em laboratório, algoritmos e códigos genéticos. E o mais impressionante é que mesmo ela presa num corpo programado para matar, ela ainda é uma criança. Curiosa, sincera, ingênua e ao mesmo tempo uma arma viva. É a Maísa do Silvio Santos. Mais ou menos isso. O quê? É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos! Ela lidera um grupo de híbridos, seres como ela, fundido com tecnologia. E quando a nave da Weyland cai na Terra, libertando horrores biomecânicos, que a franquia Alien conhece muito bem, os xenomorfos, né? O Andy se torna então a última esperança em um campo de guerra silencioso, onde cada respiração pode ser a última. Quer uma curiosidade? O que mais chama a atenção é o nome Wendy. Tem o mesmo nome da garota que acompanhou Peter Pan para a Terra do Nunca. Coincidência? Quase nada, né? Não, pra você ter uma ideia, né? Noah Hawley chegou a usar o codinome Alien Neverland durante a produção. E a analogia é clara, assim como a Wendy do clássico. Essa nova Wendy, ela também é uma criança jogada num mundo adulto e perigoso, onde monstros não têm garras,
mas contratos, patentes e escudos corporativos. Ela é a ponte entre o passado e o futuro, entre a inocência e o horror. Onde a Tenente Ripley, do Oitavo Passageiro, era coragem, o Andy é curiosidade. Onde Ripley lutava por sobrevivência, o Andy questiona a própria existência. O Andy é parte da arma e, ao mesmo tempo, parte da vítima. Muito bem pensado isso. Exato, perfeito. Ela não apenas enfrentará os xenomorfos, ela se vê refletida neles. Eles também são híbridos. Eles também foram moldados artificialmente. O paralelo entre o Andy e os monstros alienígenas é o coração da narrativa. Talvez o verdadeiro terror não esteja nas criaturas que invadem o planeta, mas no que a humanidade está disposta a se tornar para sobreviver. Vale reforçar que teremos os clássicos xenomorfos, mas eles não serão os únicos. A série introduz 5 espécies alienígenas diferentes, algumas mais inteligentes, outras mais primitivas, todas ligadas aos experimentos iniciados por David, décadas antes, lá em Prometheus. A gente vai falar sobre isso na linha do tempo. Daqui a pouco a gente fala. E essas criaturas não são apenas só inimigos, são produtos, armas vivas, testadas em solo terrestre por empresas como a Wayland, a Prodigy, a Lindt e entre outras, né? As corporações não querem destruí-las, querem controlá-las. E é exatamente aqui que o conflito escala, porque não estamos falando de sobrevivência, estamos falando de domínio biológico global. Estamos passando um pouco por isso aí atualmente. Cara, tá bem a cara do mundo atual. Alien Earth é a série que vai reescrever a forma como vemos a franquia. Vai mostrar que o terror sempre esteve mais perto do que imaginávamos, que os xenomorfos foram, talvez apenas, uma consequência de algo muito maior. E no centro dessa porra toda aí tá o Andy, metade humana, metade máquina. Talvez a única que pode impedir o fim. Ou ser início de algo ainda pior, ainda muito a gente não maior, sabe. Né? Vamos ver. Se vocês aí, como nós aqui, curtem ficção científica inteligente, suspense, terror corporal, é aquela vibe clássica dos filmes da franquia, Alien Earth precisa estar no seu radar. E o mais interessante é que toda a série foi gravada na Tailândia, principalmente no The Studio Park, em Bangkok, com direito a espaços gigantescos, estúdios e até cenários naturais para cenas exteriores. E outra curiosidade legal aí é que o episódio 8 levou o set até ilhas remotas da Tailândia, sendo necessária uma operação marítima impressionante, com mais de 65 barcos transportando 800 pessoas todo dia. É pesado, hein? Em Alien Earth, a produção colocou efeitos práticos em primeiro lugar. E com atores dentro de trajes e muito menos CGI do que nas últimas produções. E segundo o pessoal da produção, e eu concordo também, conseguiram tornar tudo muito mais assustador. Na minha opinião, o uso de efeitos práticos torna tudo muito mais íntimo, né? Concordo. Não deixa o elenco com aquele olhar perdido, assim, ó. Eles reagem e interagem com monstros reais. O que gera sustos genuínos, né? E um clima mais palpável. Com certeza. Uma coisa bem interessante também, a ambientação na Terra, né? Com localizações exóticas, traz uma vibe nova e ao mesmo tempo mais próxima de nós. Em contraste com o claustro que tinha dentro das naves. A jornada de produção é intensa, com desafios como pandemias e greves, mostra a paixão e o compromisso da equipe em entregar uma experiência profunda, vamos dizer a verdade, sombria e visualmente marcante. Mano. Isso é o que a gente acha. Não, é verdade. Realmente, Alien Earth tem tudo pra ser uma série fantástica. Eu tô rezando pra isso, de verdade, cara. Olha lá, hein, Disney. Olha lá. E onde o Alien Earth se encaixa pra fechar o ciclo da franquia? Agora, vamos montar o quebra-cabeça da história completa dos xenomorfos, em ordem cronológica e não na estreia dos filmes. 2012, Prometheus. Tudo começa em Prometheus. Ano 2089. Humanos encontram um mapa estelar desenhado em cavernas de diferentes civilizações que nunca se conheceram. Esse padrão leva uma equipe de cientistas à lua LV-223 em busca dos engenheiros,
uma raça ancestral que pode ter criado a humanidade. Lá descobrem biotecnologia capaz de transformar o DNA em arma. A tecnologia dos engenheiros não é feita de parafusos, mas de carne e osso. E entre os humanos está David, né? Um androide sintético aí curioso, fascinado pelo poder da criação e destruição. David não tem dilemas morais. Ele testa os limites entre criador e criatura e planta a semente do que virá a ser uma das formas de vida mais letais do universo. O filme entrega uma visão distorcida da origem, né? Os deuses não protegem e a vida é um experimento descartável. A substância negra que encontram é a gênese do caos biológico que seguirá. Alien Covenant, 2017. No ano de 2104, Alien Covenant traz David de volta, agora isolado entre as ruínas do planeta dos engenheiros. E é aqui que ele começa os experimentos que vão gerar formas primitivas dos xenomorfos. O nosso robozinho camarada e o David, ele não quer apenas entender a vida, ele quer criar a vida perfeita. A sua imagem, o filme é um retrato sombrio da ambição sem limites. Todo filme tem uma mensagem. Então é assim. Alien Earth, 2025. Alien Earth entra em 2120, 2 décadas após de Covenant, com a nave da Weyland caindo em Prodigy City, uma mega cidade tecnológica na Terra, a bordo 5 formas alienígenas. Algumas novas, outras ligadas diretamente aos experimentos de David. O interessante é que a série marca um ponto de ruptura. Os xenomorfos deixam de ser uma ameaça interplanetária, né? E passam a ser parte do nosso próprio planeta. Olha que loucura! Finalmente, Fodeu. Eu gostei. Alien, o oitavo passageiro, 1979. Em 2112, a nave Nostromo responde a um sinal de socorro, mas é uma armadilha. O facehugger faz a sua primeira vítima, nasce o xenomorfo. E com ele a protagonista, é maravilhosa Ellen Ripley, imortalizada por Sigourney Weaver. Dirigido por Ridley Scott, que volta agora como produtor, né, em Alien Earth, um filme de 1979 de terror psicológico ambientado no vazio do espaço. O medo não está no monstro em si, mas no que não se vê, no silêncio, na escuridão. É desesperador. Sim, mas quando o bicho aparece, todo mundo se borra nas calças. Literalmente o bicho pega. Alien Romulus. Esse filme funciona como um respiro isolado da cronologia, respeitando a mitologia, que eu acho até demais, da franquia, sem depender dela. Um pesadelo espacial, cheio de nostalgia, suspense e uma dose generosa de sangue ácido. E se passa entre os anos de 2110 e 2179. Ao mesmo tempo que esse filme ganhou uma nova geração de fãs para a franquia, né? É um filme muito nostálgico, principalmente para quem curte aquele estilo claustrofóbico de O Oitavo Passageiro. Eu me identifiquei bastante com esse filme. Sim. Aliens, o resgate. Em 2179, Ripley retorna à LV-426, agora colonizada, mas a colônia foi dizimada. Aqui vemos a primeira aparição da rainha Alien. A guerra começa de verdade. Alien 3. Em 2184, Ripley cai numa prisão de segurança máxima, isolada, sem armas, sem escapatória e com um embrião de rainha dentro de si. Ela se sacrifica para impedir que a Weyland explore o novo monstro. E ó, queria só fazer um comentário rápido aqui. Alien 3 é uma baderna do começo ao fim. Se vocês quiserem um vídeo da gente explicando o que aconteceu, comentem aí embaixo. Mas, pra mim, eu acho que nesse filme tem a cena que imortalizou a franquia. Imortalizou, né? Que isso. Mostra aí, editor. Alien, a ressurreição. 200 anos depois, Ripley é clonada e junto dela os xenomorfos voltam, obviamente. Um ciclo que nunca se rompe, a criação se tornando desastre.
Esse Alien é um filme meio questionado, né? Eu gosto. Mas que ainda traz elementos importantes para fechar o ciclo da Ripley. Voltando para a série, Alien Earth deve ser a explicação para tudo que veio depois. Não sabemos ainda o que a série vai entregar, mas a premissa é promissora, né? Não, com certeza. Explorar os limites entre homem e máquina, ciência e horror, corporativismo e destruição. Eu aposto todas as minhas fichas nela. Vamos esperar. E aqui no canal, né, você vai encontrar tudo sobre Alien Earth. Análise de episódios, conexões secretas, teorias e discussões profundas sobre a série. Tudo que a gente vai descobrir, vamos jogar aqui pra vocês. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sino e deixa seu like, comenta aqui embaixo. Você acha que a Wendy vai salvar a humanidade ou será o fim dela? Nos vemos no próximo episódio. É uma honra fazer vídeos aí pra vocês. Se inscrevam sempre, a gente não tá vendo ninguém se inscrever direito nisso daqui. Vamos lá, gente, vamos lá. E lembre-se, no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Mas na Terra, eles podem te caçar. É. Que venha 12 de agosto. Heavy metal sempre.